Olá, nosso assunto hoje é Simple Past. Nós já estudamos o Present Simple, que é o presente. Simple Past, então, é o passado simples. Eu coloquei uma tabela aqui é, do, dos pronomes que a gente tem que saber, né? São aqueles que não são novos pra gente, que é I, you, he, she, it, we, you. E por último, they. Bom, eu coloquei aqui para você ver como é que o inglês, pelo menos na conjugação verbal, ele é bem mais simples que o português. Olha só. I talked, you talked, he talked, she talked, it talked, we talked, you talked, they talked. Sempre você acrescenta um ed no final, né? Diferentemente do português. Olha como é que o português ele é mais complexo. I talked, eu conversei. Esse ED aqui seria esse EI do português aqui da primeira pessoa. You talked, seria você conversou. Esse OU do português aqui, né? Da segunda pessoa do singular. He talked, ele conversou. OU do português que se coloca no verbo na terceira pessoa do singular. She talked, ela conversou. Então esse ED seria esse OU, no caso. It talked, esse ou do final aqui. We talked, nós conversamos. Aqui já mudou completamente, né? Na primeira pessoa do plural aqui, ambos, esse ed no final. You talked, vocês conversaram. Aqui está Aaron. E por último, they talked, eles ou elas conversaram. Aqui está Aaron de novo, do português ed. Então o inglês ele é mais simples que o português na conjugação do verbo. Esse ed, ele vai ter um som de T de tatu no final. Talked, 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 tem um T, som de T, tá? Apesar de ser um D de dedo aqui, o som é de D de tatu. Nem sempre vai ser assim, mas em alguns casos esse D tem som de T. Ok? Ok. Então, simple past, ele é dividido em verbos regulares e irregulares, como eu escrevi para vocês aqui, certo? Vamos começar com os verbos regulares. Os verbos regulares são aqueles que aceitam ed no final, sem que o radical mude. O que é o radical de um verbo? Então, por exemplo, aqui, start. Aqui está o radical do verbo. O verbo start é começar em português. I started the game yesterday. Eu comecei aquele jogo ontem. O radical do verbo é essa estrutura aqui, ó, e ela não mudou. O que aconteceu? Você só acrescentou. O verbo não muda, você só acrescenta, tá? Verbos regulares terminados em acrescenta-se apenas D no final, sem que o radical mude. Exemplo, to decide, decidir. Esse verbo aqui, you decided to buy it. Perceba que aqui você não acrescentou ed, porque o verbo já terminou com e. Então você só colocou d no final aqui, tá? Você decidiu comprá-lo. Tá. Verbos regulares terminados em vogal e consoante. Dobra-se a consoante e acrescenta-se ed no final, sem que o radical mude. Por exemplo, o verbo stop, que é o mesmo que parar. The police stopped me on my way home last night. A polícia me parou no meu caminho de casa noite passada. Então aqui, como vocês veem aqui, o radical não mudou do verbo stopped. Você dobrou a consoante, ou seja, você colocou mais um P aqui e acrescentou ed. É uma das regras aqui dos verbos regulares. Ok, em verbos terminados em S, S, Z, X, CH e SH e O, acrescenta-se ed no final sem que o radical mude. Aqui estão os exemplos dos verbos, né? To pass, to bust, to fix, to watch, to finish. To equal. Ok? To pass é o mesmo que passar. To buzz é o mesmo que zumbir. To fix é o mesmo que consertar. To watch é o mesmo que assistir. To finish é o mesmo que terminar. E
E to echo é o mesmo que ecoar. Me. She passed by me. Ela passou por mim. O radical não mudou, você só acrescentou o ed aqui. O mesmo segue aqui. The mosquito buzzed my ear. Os mosquitos zumbiram em volta do meu ouvido. Também não se mudou o radical, só se acrescentou o ed. We fixed the situation. Nós consertamos a situação. Também apenas acrescenta se não muda o radical. They watched TV. Eles assistiram a TV. I finished my meal. Eu terminei minha refeição. Como nos exemplos anteriores, nós só acrescentamos ed aqui e o radical continuou o mesmo. E echoed my mind. Isso ecoou minha mente. Apenas acrescentou-se. Não se mudou o radical. Agora aqui. Verbos regulares terminados em consoante e y. Tira-se o y e acrescenta-se no final sem que o radical mude. IED. Exemplo, to study, o verbo estudar. She studied to pass the exam. Ela estudou para passar na prova. Então aqui, o radical também não mudou, que é stud. Porém, quando se termina com y e uma consoante, você tem que tirar o y e acrescentar IED. Agora aqui, esse verbo também vai terminar com y, mas ele é um pouco diferente. Ó. Verbos regulares terminados com vogal e y, acrescenta-se ed no final, sem que o radical mude. Exemplo, I played soccer. Eu joguei futebol. Nesses dois casos, os verbos terminam com y, mas eles têm uma pequena diferença. O primeiro terminou com uma consoante e o último aqui terminou com uma vogal. Então, eles são diferentes. Ok. Verbos irregulares que são... verbos irregulares são aqueles que não aceitam o ed no final. Os quais têm seu radical alterado. Então, um exemplo aqui. To write, que é escrever. To teach, que é ensinar. To see, que é ver. To go, que é ir. To shut, que é fechar. Vamos lá? Esses verbos aqui, você não vai acrescentar ed e o radical deles irão mudar. Tá? Olha só, primeiro exemplo. Mozart wrote more than 600 pieces of music. O Mozart escreveu mais de 600 partituras de música. Olha só, to write ficou wrote. Não se acrescentou o ed e o radical mudou aqui, tá? O mesmo vai aqui. To teach, que é ensinar. Olha só. My father taught me a good lesson. Meu pai me ensinou uma boa lição. O verbo to teach aqui não se acrescentou o ed e o radical mudou. Ele ficou taught, ensinou. O mesmo segue aqui. We saw Rose in town few days ago. Nós vimos a Rose na cidade alguns dias atrás. O verbo see ficou saw. O mesmo vai aqui. I went to the cinema 3 times last week. Eu fui ao cinema 3 vezes semana passada. Então o verbo go ficou went. Não se acrescentou o ed no final dele e ele mudou o radical. Ficou went. E o último verbo aqui é o verbo shut. It was cold, so I shut the window. Estava frio e eu fechei a janela. Esse verbo aqui, ele não muda. Tanto no present simple, no presente simples ou no passado, simple past, ele continua shut. Então esse verbo também é irregular por isso. Ok, um pequeno exercício aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão ler as frases e acrescentar com uma dessas opções aqui. Você tem 3 opções. Você vai colocar a opção aqui correta, tá? Segundo as regras que a gente acabou de aprender. Você vai fazer o mesmo aqui com os outros, tá? Nós vamos até 16 opções aqui. 17 no caso. E é isso.